Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Falávamos agora na primeira meditação do nosso recolhimento sobre aquela característica de Maria que era a sua atenção a Deus, aos planos de Deus, a mensagem que Deus queria lhe dirigir, e a atenção de Maria aos outros, especialmente naquela cena, das bodas de Caná, quando percebe a necessidade das pessoas. Mas agora eu queria passar para um outro aspecto, como tínhamos anunciado, da atuação, da caridade de Maria, que é o seu serviço prático, concreto. Podíamos dizer que é a concretude na vida de Maria. É uma palavra muito feia essa daqui, concretude, mas é uma pessoa, Nossa Senhora, que é concreta nas coisas que tem que fazer, não fica só com teorias. Lembra, fazíamos alguma comparação, e a primeira meditação era sobre como se fosse o olhar, os olhos e o ouvido de Nossa Senhora. E agora vamos falar do seu coração e das suas mãos, porque coloca em prática, em coisas concretas, o seu amor, o seu serviço aos outros. E são duas as cenas que queria que nós considerássemos. A primeira, a cena do Evangelho que conta logo depois da Anunciação, quando Maria vai visitar sua prima, Santa Isabel. Diz assim o Evangelho: naqueles dias Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigiu-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. O anjo tinha lhe dito antes que Maria, eu falava que Isabel, sua parenta, ela concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Então Nossa Senhora pega essa informação e quer fazer algo prático de ajuda a essa sua prima, essa sua parente que estava talvez necessitada de ajuda, porque era de mais idade, estava grávida, teve dificuldades do nascimento, do cuidado com a criança, e Nossa Senhora vai ajudar. E a outra cena que gostaria que nós meditássemos, considerássemos também, é a cena do próprio nascimento de Jesus. Falam que saiu um imperador, fala o Evangelho de São Lucas também, saiu um decreto do imperador, dizendo que todo mundo fosse se recensear na cidade onde tinha origem a sua família. E José e Maria, com ela grávida, pouco antes de dar à luz, vão até Belém, na Judéia. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto, e ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então mostra o cuidado de Nossa Senhora com Jesus, mesmo naquela situação de pobreza extrema, algo imprevisível que aconteceu para o nascimento de Jesus, ela consegue ainda encontrar um lugar para reclinar Jesus, umas faixinhas, uns panos para envolver Nosso Senhor. Então, essa meditação, agora vamos conversar com Deus sobre essa característica de Maria Santíssima, que é uma pessoa, uma mulher concreta para servir a Deus e aos outros. Podíamos dizer, antes de falar de Nossa Senhora, que o próprio Deus é assim, é concreto nas coisas. Ele não fica só numa palavra, num ensinamento, mas ele se faz carne. Jesus Cristo, a quem nós seguimos, a quem amamos e que estamos diante dele agora na sua presença, é o Deus feito carne.
A palavra de Deus não fica só sendo uma palavra, um anúncio, de fato, palavra, anúncio, mas também se faz carne, se faz homem de carne, sangue e ossos como nós. A palavra de Deus se faz sacramento. O pão eucarístico, por exemplo, o sangue de Jesus, é material, é matéria e nos transmite o próprio Deus. É o próprio Deus. Então a palavra se faz carne, concreta. Deus não fica só na boa intenção, podíamos dizer, nas boas ideias, mas se faz carne, se envolve materialmente com a história humana, entra dentro da história humana. Então, que nós pensemos nisso, né? Deus é assim, concreto. Maria faz coisas concretas, atitudes de serviço aos outros, não fica só em boas ideias. E eu? O meu serviço aos outros, se pode dizer que é concreto, que é prático? Talvez para ajudar a nossa meditação, né, a nossa conversa com o Senhor, podíamos pensar, né, o que é o oposto à atitude concreta. Primeiro, o puramente sonhador. Sonhar é bom, né? Faz parte da vida e é bom a gente não ficar só apegado a coisas terrenas, materiais, né? Mas sonhar com grandes empreendimentos, com projetos. Mas o puramente sonhador, que vive num mundo imaginário, que fica pensando nos futuríveis, em coisas que poderiam acontecer talvez no futuro, e não põe a mão na massa, e não faz as coisas acontecer, ele vai continuar só um sonhador. Vai continuar imaginando coisas e vai realizar muito pouca coisa concreta na sua vida, vai fazer poucas coisas de bens aos outros, vai servir pouco as pessoas, porque ele vive num mundo teórico. É uma pessoa boa, que tem ideias boas, mas que não sabe transformar isso em algo útil para os outros que convivem com ele. Então, a pessoa puramente sonhadora é contrária à atitude concreta, se nós somos assim. Ou se nós somos pessoas que se entusiasmam muito no início das coisas, mas não têm constância para levar a cabo as tarefas começadas. Sabe os nossos entusiasmos iniciais? A gente se entusiasma com uma coisa nova que aparece, porque demais isso daqui, esse livro que eu comprei ou que eu ganhei, vou começar a ler e agora sim. E depois, com o tempo, a gente vai perdendo entusiasmo, porque o que nós gostamos tantas vezes é só da parte da novidade, da coisa diferente. Senhor, será que meus entusiasmos não são muito efêmeros, muito passageiros? E o oposto da atitude concreta também é a falta de coerência entre a palavra e a ação. A gente fala uma coisa, mas faz outra. Isso é o que Jesus recrimina, às vezes, nos fariseus. Sigais tudo o que eles dizem, mas não façais como eles fazem. Porque eles fazem, mas não realizam, não cumprem. Falam, mas não cumprem. Então, uma falta de coerência entre a palavra e a ação, entre o escutar e o fazer, entre o prometer e o manter aquela promessa feita. Eu tenho essas características que são opostas à atitude de uma pessoa que é concreta. Vamos voltar para Maria. Como que é o agir concreto dela? Falávamos na meditação anterior que ela escutou a mensagem do anjo. Ela está atenta. Vem o anjo e fala: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E ela se perturbou, ficou preocupada com aquela situação. E depois pergunta: como se fará isso? Quando fica sabendo que vai ser a mãe de Deus, a mãe do Salvador, como se fará isso se eu não conheço o homem? O Espírito Santo virá sobre ti, explica o anjo. E como que para dar uma garantia, né, de que para Deus nada é impossível, o anjo conta isso. Isabel, tua parenta, está no 6º mês de gravidez, pois para Deus nada há impossível. Então, Nossa Senhora escuta
a mensagem que o anjo lhe diz e escuta esse comentário de passagem que faz o anjo, para indicar que o que ele queria falar não era para que Nossa Senhora fosse lá visitar Isabel, não deu nenhuma indireta, não falou, ó, ela está velhinha, talvez, não sei se ela vai conseguir se virar sozinha, estou te avisando. O anjo não fala nada, simplesmente para falar que para Deus nada é impossível. Pode fazer uma mulher estéril engravidar, pode fazer uma virgem engravidar. Essa é a ideia do anjo. E Maria capta no ar, escuta, porque é uma mulher atenta. Escuta a mensagem que lhe está sendo comunicada, então ela percebe que pode fazer algo por Isabel. Escutou o anjo falando, Isabel vai ter um filho. Então a primeira atitude de Maria é escutar bem. Depois, ela decide, segundo passo da atitude concreta de Nossa Senhora, ela pensa no que foi falado, entende a situação e toma uma decisão. Primeiro no seu caso pessoal, você vai ser a mãe do Messias. Ela pensa, tira dúvida como se fará isso, pois não conheço o homem. O anjo explica, fala, decido, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E no caso do serviço a Isabel, sua prima, escuta, ela está grávida, pensa, eu tenho que fazer alguma coisa, vou deixar minhas coisas daqui, porque eu estou jovem, estou bem, e vou até longe, né, onde ela morava, lá em Ain Karim, a cidade mais perto de Jerusalém, e decide, eu vou ajudar Isabel. Conta uma história também, não sei se foi exatamente assim, mas sobre o São Thomas More. Não sei se vocês conhecem, eu tenho presente agora pelo menos a história de São Thomas More. Ele foi um santo que viveu na época da Reforma Protestante, né, quando Lutero começou a reclamar da igreja, foi fundar outra igreja e foi um pulular de outras religiões, de outros modos de entender, né, o relacionamento com Deus naquela época, século XVI, e um deles foi o caso da Inglaterra. O rei era o rei Henrique VIII, que queria se separar da sua mulher, já não gostava mais dela, né, porque se apaixonou por uma outra, e então ele falou, mas eu não posso fazer isso, porque a igreja diz que não pode um homem ser divorciado, separar e casar com outra mulher. Então, com isso ele falou, mas eu vou fazer isso e passo a ser o chefe da minha igreja. Então fundou uma nova igreja, a igreja anglicana, que ele era o rei, é o chefe, é o supremo, o superior dessa igreja, e para que todo o povo entrasse no esquema e passasse a reconhecer o novo casamento que o rei Henrique VIII tinha feito, ele obrigou que os bispos, os padres e alguns personagens importantes, né, da política, da realeza, que assinassem, né, que falam, estamos de acordo com o que você fez, com o que o rei fez, ele é o novo rei, agora é o novo chefe da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. E um dos seus maiores conselheiros, um dos homens mais importantes, mais inteligentes da época na Inglaterra, era Thomas More. E ele falou, isso não pode acontecer, isso está errado, está nos afastando da igreja católica, está se afastando da verdade de Cristo. Cristo fala da indissolubilidade do matrimônio e o rei funda uma outra igreja para conseguir resolver o seu problema matrimonial. Então, Thomas More falou, não posso, não vou assinar isso. E a pena era a pena capital. Ia ser degolado, né? Ia morrer, né? Sendo cortado o seu pescoço. Então, Thomas More, que depois foi canonizado, né? Porque deu sua vida por Cristo, pela igreja, ele estava nessa decisão de tentar conversar com o rei, explicar que não ia assinar isso, que não podia, que era contra a sua consciência. Então foi preso e foi levado lá para a Torre de Londres. E parece que quando ele estava passando, né, pelo Thames, pelo rio, ele estava indo já com os carcereiros, as pessoas levando ele para a prisão, e sabia que pouco depois ele ia ser morto. Pensativo, chegou um momento que ele falou, decidi, pronto.
decidi. E o que ele tinha decidido é que falou, eu vou seguir plenamente a minha consciência, o que eu vejo diante de Deus que é o certo. E já nada pode me afetar nesse mundo. Se eu tiver que morrer, morro, porque eu decidi. Tomei uma decisão na minha vida de viver com Cristo, de acordo com a verdade de Cristo. É super difícil isso, né? Dá vontade, né, às vezes de negar, falar, não, eu vou negar o que eu estou acreditando com a minha consciência, porque, nossa, eu posso morrer. Mas ele era um homem que pensou, chegou a uma conclusão e decidiu. Nossa Senhora é assim também, não é que corresse risco de vida, mas decidiu servir Isabel. Tantas vezes a gente não decide, né? Sei que uma hora ou outra eu tenho que pensar nisso ou naquilo, tenho que ver o que é melhor fazer, se é tomar essa decisão ou aquela outra, mas está difícil. E como eu não quero errar, às vezes, isso acontece muito com a gente, né? A gente não quer errar, então não dá um passo, não decide. E talvez isso seja um erro já, o fato de não decidir. Se eu tenho já os dados para tomar uma decisão séria, em consciência, será que eu não deveria decidir? Eu faço isso ou faço aquilo? Quanta gente, nós mesmos, e amigos e pessoas conhecidas, que não tomam decisão. Até às vezes, amigos meus que vêm perguntar, padre, com quem que eu namoro, hein? Com essa menina ou com aquela? Eu falo, não sei, cara. Eu falo, não sei, eu gosto das duas. Eu falo, com as duas não vai dar, meu filho. Não é? Tem que decidir alguém. Eu sou a pessoa que decide? Ou fico enrolando, protelando as coisas, sem decidir? Porque eu não quero me equivocar, porque eu não gosto de tomar decisões, de dizer sim ou não. Então, primeiro passo da atitude concreta de Nossa Senhora é que ela escuta. O segundo é que ela decide. E o terceiro é que ela age. Faz o que decidiu. Enfrentando as dificuldades, né? Imagina uma menina que poderia ficar pensando, jovem como era, pensando nas suas coisas, né? Pensando em que ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. Fala, cara, agora o que eu faço? Agora eu tenho que ficar no meu canto, talvez na minha casa, rezando mais. Mas não pensa em si mesmo. Vai até essa cidade, Ain Karim, que dizem que era lá, né? Os exegetas explicam, e onde tem a tradição diz que foi, onde morava Isabel, uma cidade nas montanhas de Judá, sem se preocupar muito com o que vão pensar dela, porque sai, deixa um tempo longe, né? Falou que ficou 3 meses na casa de Isabel e Zacarias, deixa os outros parentes um tempo longe. Ela decide e faz. E mais ainda, diz que Maria foi apressadamente, foi com pressa às montanhas, a uma cidade da Judéia. Foi com pressa. É preciso decidir e depois que, uma vez decidido, colocar em prática com pressa, com decisão, com determinação. Às vezes a gente já sabe, já decidiu, já sabe o que tem que fazer, mas a preguiça, o comodismo, o medo pode nos segurar, né? Eu não deveria confiar mais no poder de Deus. Fala Santo Ambrósio, que ajudou na conversão até de Santo Agostinho, falava, a graça do Espírito Santo não admite demora, não conhece demora. A graça atua, faz acontecer. Senhor, perdão por tantas demoras na minha vida. Perdão por todas as vezes que eu vi o que você queria, Jesus. E enrolei, fiquei postergando, né, deixando para depois. Tantas coisas agora mesmo, talvez que esteja na nossa consciência, que a gente deveria ter feito já e não fizemos. O que eu posso fazer, né? Como ser uma pessoa mais concreta? Como estamos longe, né, desse exemplo de Maria, né? Ela escuta, decide e age. E nós às vezes ou não escutamos, ou não decidimos, ou não agimos, né, não colocamos em prática o que foi decidido. Então essa cena da visitação de Nossa Senhora deve nos ajudar, né, a pensar nessa atitude prática e concreta de Maria.
Mas também a outra cena que citávamos antes é a do nascimento de Jesus, no capítulo seguinte do Evangelho de São Lucas. Quando estavam ali, em Belém, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Envolveu em faixas e colocou numa manjedoura. O evangelista é muito sucinto, muito seco para contar a história do nascimento de Jesus. Não fala como outros escritos falariam, e Maria ficou cheia de alegria por ver o seu filho nos seus braços e reconhecer a divindade daquela criança e chorou lágrimas. Não fala dos sentimentos de Nossa Senhora, mas fala de atitudes concretas de cuidado prático que ela tem com Jesus. Que são sinais que o anjo, até quando ali perto, aparece para os pastores, diz Gaudium Magnum Nuncio Vobis, anuncio-vos uma grande alegria, nasceu-vos hoje na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. Dá um anúncio de grande alegria, a vinda do Salvador da humanidade, e fala, isto vos servirá de sinal. Uma criança envolta em panos, colocada numa manjedoura. Uns versículos antes fala, Maria envolveu em faixas e o colocou numa manjedoura. E o anjo repete isso daí, essa atitude de Nossa Senhora. Vereis uma criança envolvida em faixas e colocada numa manjedoura. A Bíblia, quando repete assim as coisas, é para talvez mostrar a intensidade, a importância desse acontecimento. São sinais que mostram uma pobreza ao mesmo tempo de Cristo, porque é colocado numa manjedoura, num lugar talvez escavado na rocha, com talvez um pouco de palha, para que os animais se alimentassem. É lá que colocam Jesus, para mostrar a pobreza, mas ao mesmo tempo envolvido em panos, não está jogado lá, foi cuidadosamente colocado, envolvido em panos, que mostra o carinho, o cuidado de Nossa Senhora. Não deveria nos fazer pensar isso? Não o fato só que Nossa Senhora tenha feito isso, tenha cuidado com carinho do seu filho, porque, em geral, uma mulher, quando dá à luz e pode cuidar do filho, está muito emocionada, está muito feliz e cuida do filho, e, quando é possível, já lhe dá de mamar, e o envolve em panos. Mas a ideia de que o evangelista destaque essas atitudes de Maria, não os seus sentimentos, o que ela pensou, o que ela deixou de pensar, os outros que estavam ao redor, o que falaram para ela, se ela foi elogiada, se deram os parabéns para Nossa Senhora por ter tido um filho. O que o evangelista conta é o serviço de Nossa Senhora, até nesse momento. Envolveu em faixas e colocou numa manjedoura. Está vendo? Na primeira cena da visitação, Nossa Senhora serve a sua prima, ultrapassa todas as dificuldades que ela tem, tinha antes já escutado a mensagem do anjo, decidiu e fez. E agora, de novo, vê uma situação concreta que ela se encontra, o nascimento do seu filho, o Filho de Deus, numa situação, numas condições exteriores que não eram as planejadas, talvez por ela, não sabia que ia ser assim, mas naquela situação concreta, nesse mundo que eu vivo, o que eu devo fazer para Jesus que está chegando? Então, para nós também, de coisa prática, o que eu posso fazer para Jesus e para os outros, na situação concreta que eu vivo? Então, vamos terminando a nossa meditação, o nosso recolhimento, fazendo-nos perguntas, como fizemos no final da outra meditação, para que cada um se examine com o passar do tempo. 2 perguntas só. A primeira é, em qual aspecto desses que eu mais falho? No escutar, no decidir ou no agir? Às vezes meu problema é porque eu não escuto, não paro, estou sempre fazendo coisa, não escuto o que estão me pedindo, o que estão necessitando, o que foi me comunicado, ou não decido, porque eu tenho medo de errar,
de não tomar a decisão mais justa. Então eu fico protelando, pergunto para um, pergunto para outro, pergunto para um, pergunto para outro, e não decido. Ou o meu problema é no agir, no realizar as coisas, sabendo já o que eu tenho que fazer, por preguiça, por comodismo, por medo ou qualquer outra razão, não atuo. Em que momento desses, escutar, dirigir ou agir, é que se trava o meu serviço a Deus e aos outros? Essa é a primeira pergunta. E depois, a outra é o contrário dessa, né? Em quais aspectos que eu sou melhor, que eu tenho mais facilidade desses? Lembra que nós falávamos antes que a primeira meditação era mais sobre os olhos e os ouvidos de Maria, como ela está atenta. E o segundo é do coração e as mãos, como ela põe em prática as coisas que ela ouviu. Quem tem mais facilidade, né, para ter os olhos atentos, os ouvidos atentos, mas às vezes não faz muita coisa, não realiza serviços práticos, é o estilo mais contemplativo. E quem não escuta muito, não percebe muitas coisas, mas vai trabalhando, vai fazendo, está sempre trabalhando para os outros, ou trabalhando na igreja, fazendo coisas para Deus, tem um estilo mais ativo, contemplativo e ativo. Uns são mais estilo Maria, não Nossa Senhora, mas a Maria de Betânia, irmã de Lázaro e de Marta, é mais contemplativa. E outros têm o estilo mais de Marta, que é um estilo ativo. E nós sabemos, né, todos muitos santos, né, o São José Maria falava isso, acho que a própria Santa Teresa de Ávila dizia a mesma coisa, que é preciso a gente ter como que uma união da ação e da contemplação na nossa vida. Uma mistura de Marta e Maria. E nessa mistura, podíamos dizer, de Marta e Maria, está Maria de Nazaré, Nossa Senhora, nossa Mãe do Céu. Ela é contemplativa porque escuta Deus, porque contempla os outros e percebe as dificuldades dos outros. E ao mesmo tempo é ativa porque coloca suas mãos à obra. Vai visitar Isabel, envolve em faixas o seu filho Jesus e o coloca numa manjedoura. Então, em quais aspectos que eu sou pior, que eu mais falho desses, em quais aspectos que eu sou melhor e que deveria incentivar ainda para crescer cada vez mais? Peçamos a essa nossa Mãe do Céu, Santa Maria, que nos escuta e a quem nós dirigimos mais a nossa atenção nesse mês de maio, nesse mês mariano, que peçamos a ela que ela nos ajude a ter essas duas características dela, de estar atento a Deus e aos outros e servir a Deus e aos outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.